Bom dia, bem-vindo para esse tempo, bem-vinda, né, para esse tempo de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. E a única forma de a gente ter esse alinhamento é através da palavra. Amém? Aqui é o que a gente precisa, onde a gente precisa mergulhar e conhecer, se inteirar. E que nessa manhã o Espírito Santo tenha liberdade para falar o meu coração, para falar o seu coração, que possamos verdadeiramente ser tocadas e ministradas pelo que Ele tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Aliás, deixa eu ler primeiro o texto. Eu quero ler com vocês, para daí então a gente orar e o Senhor falar o que quer falar. Amém? É um texto que está em Isaías, né? Estou mergulhada em Isaías nesses dias. E é um texto que eu até postei ontem. E foi algo que o Senhor falou, assim, muito profundo ao meu coração. Foi algo que foi um alimento, sabe? Um refrigério dessa palavra. Então, ouça. E que também se torne um alimento e um refrigério para tua alma, para o teu coração. Em nome de Jesus. Isaías 45, versículo 19. Eu não me lembrava desse texto. Eu vou ler em duas versões só para a gente fazer uma comparação. É porque essa versão que eu tô, ela é bem diferente. Então eu quero ler nessa outra. Essa aqui é uma versão mais. Essa daqui é da. Qual versão que é? Deixa eu só ver. Não sei se é... Essa é a Almeida, eu acho. Essa é Almeida. João Ferreira de Almeida. Aham. Essa daqui é a que eu mais li na minha vida, foi João Ferreira de Almeida. Aí agora que eu tô lendo essa versão, versão NVT, nova versão transformadora, uma coisa assim. Nova versão transformadora. Aí essa nova versão transformadora, ela é bem diferente. Só que ela também deixa claro de uma forma diferente. Então, só que às vezes eu gosto de vir por para essa mais clássica, assim, vamos dizer, né? Que é do João Ferreira de Almeida. Então, vamos lá. É, Isaías. Isaías 45. Vamos ler nas duas versões, só para a gente fazer um comparativo. Tá, na nova versão transformadora. Olha como o Senhor fala. 45:19. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Presta atenção. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. 45:19, agora da Almeida. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Bem-vinda. Eu estou lendo o texto de Isaías, o texto que eu falei ontem, que eu havia comentado, Isaías 45:19. Aí eu li aqui nas duas versões. Na versão nova, né?
Nova versão transformadora, que é essa que a gente tem aqui da Bíblia, que é da pastora Viviane, e a Almeida, né? A Almeida corrigida, que é a versão mais tradicional. E, e aí tem uma diferençazinha, mas é pouca. Na Almeida fala assim, ó, eu não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Na transformadora fala, eu não sussurro, eu achei mais bonito. Eu não sussurro coisas obscuras. E aqui é, eu não falo em segredo, em algum canto escondido. E aqui ele já fala em algum lugar escuro da terra, né? E eu não disse a descendência de Jacó. E aqui no caso, eu não teria dito ao povo de Israel, que é a descendência de Jacó, né? Que me buscasse. E aqui já fala que a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Aí eu achei, você aqui eu achei tão legal, eu achei mais interessante isso daqui, que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Então aqui ficou mais explicado, por quê? Aqui está dizendo assim, que me buscasse, busca-me em vão. O buscar em vão seria, não, eu estou falando para o povo me buscar, mas eles não vão conseguir me encontrar. E aqui já explica. Não fosse eles, eu não teria dito, né, que me buscasse se não fosse possível me encontrar. E aí ele reafirma, porque eu sou Deus, porque eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. E aqui, eu sou o Senhor que falo justiça e anuncio coisas retas. Amém? Agora a gente vai orar para que o Espírito Santo nos leve a mergulhar mais profundamente nesse texto, no que ele quer falar, no que ele quer ministrar ao nosso coração dessa manhã. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nessa hora nós apresentamos diante de Ti os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, tudo que temos, tudo que somos, e que o Teu Espírito tenha acesso em nós e nos revele os tesouros da tua palavra, as profundezas da tua palavra, porque nós ansiamos, Senhor Jesus, por te conhecer e nós sabemos que a tua palavra é instrumento para que possamos nos aprofundar nos tesouros do teu reino. E eu peço nessa hora que o Senhor tenha liberdade para acessar porque o Senhor nos leve a acessar esses tesouros para a glória do teu nome. É assim que eu oro, é assim que eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora a gente vai fazer uma explanação, né, sobre cada partezinha desse texto. O primeiro é: eu não sou sussurro, eu não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Isso aqui mostra uma intenção de coração. Quando alguém tem essa postura de sussurrar, e além de sussurrar, que seja num lugar escondido, num lugar separado, num lugar escuro, onde outras pessoas não estão vendo. Qual que é a intenção quando alguém faz isso? É, toda vez, eu vou falar para você, eu já tive experiência
nesse tempo de pastora e tal, de passar por pessoas e ver esse tipo de conversa. Esse tipo de conversa que é uma conversa de sussurro e escondida. E eu falo pra você, geralmente não sai coisa boa, tá? Geralmente não faz coisa boa, porque nessa conversa do sussurro e do escondido você não vai ver justiça. E o Senhor, logo na última frase, ele fala: Porque eu sou Deus de justiça e reto. Ou eu sou o Senhor que falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Se na minha boca tem verdade e tem justiça, por que que precisa ser dito nos escuros? Por que que precisa ser dito de forma sussurrada, de forma em segredo? Deus, ele não é assim. Se Deus não é um Deus que se porta dessa forma, do escondido, do segredo, do escuro, nós também não podemos ser. A palavra que, se a minha, se o que eu tenho para dizer não pode ser dito num microfone, não pode ser dito de forma clara, então eu preciso analisar que é bem provável que isso que eu tenho a dizer não tem justiça e nem verdade. Então, aqui o Senhor nos ensina uma postura que vai evitar que a gente entre em muitos problemas. Porque, ó, teve uma vez que estávamos em um evento e eu passei por duas irmãs, né? Duas irmãs que pegaram, se retiraram meio num cantinho assim. Elas saíram de dentro da igreja e se retiraram num cantinho e eu passei por elas. Gente, só de eu passar, eu senti no meu espírito que a conversa que estava sendo dita ali ia dar problema. E foi dito e feito. Deu problema. Era conversa que não edificava. E deu problema. E depois deu para minha cabeça para que, porque eu que tinha que resolver ainda do tipo de conversa que estava tendo ali. E eu não ouvi a conversa. Eu senti no espírito. Eu não precisei ouvir o que elas estavam falando. Mas eu senti no meu espírito. Eu falei: Isso aqui não vai dar bom. Isso aqui não vai dar bom. Esse trem escondido aqui, ó, em segredo, no cantinho. Não era escuro porque estava de dia, não estava no escuro, mas estava no cantinho, estava em segredo. Tic, 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 tic. Falei: Isso aqui não vai dar bom, não. E não deu bom mesmo. Não deu. E inclusive deu problema. Entre as que estavam conversando, deu problema. Porque ali se juntaram para falar de uma terceira, né? Se juntaram para falar de outra. Mas entre elas também já deu problema. Então, duas pessoas que se juntam para ficar. Tic, 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 pode ter certeza, daqui a um pouco, entre elas também vai dar o problema. Então, eu preciso ter essa postura de Deus, de não ficar sussurrando segredo e nos cantos escondidos. E, e ele declara aqui uma verdade para gente. E ele fala assim, ó, que a gente pode buscar. E se ele disse para que a gente busque, é porque a gente pode encontrar. Né? Lembra de Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa palavra é uma das palavras que mais bate na minha mente e no meu coração.
E, e algo que eu sempre me questiono, eu falo assim, Senhor, e eu me deparei já na minha vida em momentos que eu vivi só de boca para fora e não de verdade. E todo tempo eu estou me policiando. Eu tenho buscado a Deus de todo o coração. O que que é buscar a Deus de todo o coração? E uma das formas que não é buscar a Deus de todo o coração é viver uma vida de sussurros e segredos pelos cantos escuros. Mas viver uma vida pautada na verdade, viver uma vida pautada na verdade que é a palavra, na verdade, da minha conduta alinhada com a palavra. E eu achei muito incrível essa forma de Deus falar. E nos versículos anteriores aqui do capítulo 45, eu acho tão legal que ele fala a respeito da relação do Criador com a criatura. E aí ele faz analogia com o oleiro, que está lá no versículo 9, a partir do versículo 9, que diz assim, ó, que aflição espera quem contesta seu Criador? Ele está declarando, não é nem perguntando. Que aflição espera o que contesta o seu Criador? Ou seja, haverá uma aflição que vai vir ao coração de quem contesta o Criador. Que isso aconteceu comigo há pouco tempo atrás, né? Que eu compartilhei. Eu brigando com Deus porque Deus não estava atendendo a minha expectativa. Eu falei, Deus, faz favor, Deus. Como assim, Deus? Aí, aí Deus me pegou bem legal assim e falou: quem é você? Para você achar que é você quem manda, que é você quem determina as coisas. E aí, olha só, seguindo o versículo 9. Acaso o pote de barro discute com o oleiro? Pois é. Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá a forma e diz: você não está fazendo direito, né? Pote de barro. Presta atenção. Você não está fazendo direito, Deus. Olha o pote de barro, meu Deus do céu. Ou exclama: você não sabe trabalhar. Meu Deus. Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que me gerou? E à mãe: por que me trouxe ao mundo? Já pensou? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordem a respeito do que as minhas mãos fizeram? Olha quem é Deus. Aí ele fala: vocês querem me dar ordem? Vocês acham que no seu entendimento vocês sabem de alguma coisa? Aí ele coloca aqui: eu fiz a terra. Você fez a terra, Simão? Eu não fiz a terra. Deus fez a terra. E criei os seres humanos para nela habitarem. Com as minhas mãos eu escondi o céu, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra o meu justo propósito e guiarei suas ações. Aqui no caso ele está falando de Ciro daí, né? Porque no contexto desse texto de Isaías, ele fala sobre como o próprio Deus levanta Ciro, o rei, né? Para fazer a sua obra.
E eu olha só no versículo 7 o que que fala. Antes aqui, né? Para a gente também um pouco de quem é Deus, do que ele faz. Eu formo a luz, olha, o próprio Deus, ele é quem forma a luz e ele também é quem cria as trevas. E eu trago paz e crio também a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Deus, ele é o Deus que traz paz, mas ele também é o Deus que, quando necessário, traz calamidade. Inclusive para os seus próprios filhos. Porque o Senhor é um Deus que disciplina. O Senhor é o oleiro que, quando é necessário, ele quebra o barro. Ele quebra para fazer de novo. Porque tem vaso que a forma que ele foi feito, esse vaso que quer ficar dando ordem, esse vaso que não aceita a mão do oleiro trabalhar, esse vaso que não se permite moldar pelo oleiro, ele precisa ser quebrado. Então é nessa hora que ele vem e no lugar da paz, ele traz a calamidade para moldar o barro. Esse barro mais rígido, esse barro que tem a dificuldade de se permitir moldar. Ah, em nome de Jesus, que cada dia nós possamos aprender a nos tornar moldáveis nas mãos do Senhor. É tão melhor. A gente tem que ser quebrado toda hora. Deus, Jesus. Oh, meu Pai, toda hora. Mas isso é a expressão de amor de Deus por nós. Isso é a expressão de amor pela nossa vida. Se Ele ainda tem nos quebrado, se Ele ainda tem investido, é porque Ele ainda tem um propósito em nós. E em nome de Jesus, que Ele nunca se volte de não olhar mais por nós. Porque eu tenho muito temor no meu coração quando eu vejo ali na questão de Saul, você pode falar assim: ai, Deus não desiste de ninguém, Deus desiste sim. Deus desistiu de Saul. Deus rejeitou Saul no seu coração. Porque quando Samuel foi e apresentava, aí tem um texto que fala que Deus pega e fala: Samuel, eu não quero mais que você ore por Saul. Não quero mais. Porque Samuel amava Saul ainda. Afinal de contas, foi Samuel que ungiu Saul, né? E Saul, quando iniciou o reinado, ele iniciou com o coração temente ao Senhor. Ele recebeu do Espírito da parte de Deus. Então, e ele conquistou muitas coisas, mas ele se perdeu. Ele se perdeu. Então, eu tenho muito temor no Senhor, de não me perder. De Senhor, não permita que eu me perca. E eu não me importo em ser quebrada, quantas vezes for necessário. Eu não me importo de ser esse barro, que às vezes, mesmo eu sei que eu sou errada, assim, às vezes, mas de for necessário, pode quebrar, mas não me rejeita. Em nome de Jesus, não olhe para mim, não me rejeita.
assim como o Senhor rejeitou Saul, né? Então, aqui a gente falou de um monte de coisa, né? A gente começou falando do segredo, do sussurro, fomos pro barro, vamos da calamidade e tal. Faz parte. Não tinha, é, como as outras vezes, não fiz um esboço. Eu gosto de dar liberdade para que o Senhor fale. Esboço me atrapalha. Não é, eu não sou igual ao pastor. Pastor, meu Deus, ele passa uma semana estudando, preparando e tal, e tal, e tal. Ai, se eu faço isso, não dá muito certo. Amém? Então, gente, era essa palavra que o Senhor tinha no nosso coração, que nós sejamos essas mulheres é, que habite na verdade, que habite a verdade e que não, que aprendendo com essa postura de Deus, né? Eu não sussurro pelos cantos. Então vamos aprender com essa verdade, de sairmos desse lugar de segredinhos, de sussurros pelos cantos, mas habitar num lugar de verdade, que a minha palavra, o que eu tenho a ser dito pode ser falado em qualquer lugar. Eu tenho um negócio comigo assim, se eu for falar alguma coisa para você e falar, olha, eu vou te falar um negócio, mas não comenta isso com ninguém, não. Então eu já tenho comigo. Isso não é para ser compartilhado. Porque se é algo que não pode ser declarado, então não é para sair da minha boca. Porque isso vai me causar problema. Se eu estou dizendo algo que não pode ser compartilhado, então. Ou então eu preciso, se for algo referente a uma específico a uma pessoa, alguém, eu preciso tratar diretamente com a pessoa aqui, a quem a quem diz respeito. Eu não tenho que falar para uma terceira pessoa sobre aquela situação ou aquela pessoa. Então, se é para eu falar e disser, olha, eu vou te contar algo, mas não comenta com ninguém, então eu sou a primeira pessoa que não vou comentar com ninguém. Deixa aqui. Se for sobre alguém e está sobre a minha jurisdição de tratar com esse alguém, então eu vou falar diretamente com esse alguém a quem diz respeito sobre seja lá qual for o assunto que precisa ser tratado. Do contrário, morre comigo, eu vou falar com o papai e amém. Não vamos criar embaraço para a nossa vida. A gente cria muito embaraço para a nossa vida por causa da nossa boca. E o nosso Deus não é Deus de embaraço, ele é Deus de justiça, de verdade. E ele fala o que é reto e certo. Então, que a gente também viva essa postura de falar o que é reto, o que é certo, o que é justo, e não precisar de sussurros e segredos pelos cantos escuros. Em nome de Jesus. Toda vez que isso acontece, tá, Bel? Ih, eu vi isso um monte de vezes acontecer. Esse exemplo desse evento na igreja que a gente teve é um dos vários que eu já presenciei, né? E é tão interessante que o Senhor dá um discernimento. Só de olhar de longe duas pessoas conversando, se estão meio retiradas, assim, eu já consigo sentir no meu coração se aquela conversa é edificante ou não.
testifica, assim. Então, é isso. Vamos orar, abençoar o nosso dia. Hoje é quinta-feira. Glória a Deus. Falta 2 dias para o nosso tempo ali com as nossas crianças no sábado. E eu creio que será um tempo maravilhoso para a glória do Senhor. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, nós te louvamos pela tua palavra que foi falada, ministrada ao nosso coração, e que o Senhor, Pai, nos, nos abençoe nesse dia, e que nós venhamos a aprender a viver somente nesse lugar de verdade. Guarde o nosso coração de todo lugar de segredos, sussurros e obscuros, mas estejamos sempre na luz da tua palavra e com um coração moldável nas tuas mãos, que é o nosso ler, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua santa palavra que ministra a nós, em nome de Jesus. É assim que eu oro e declaro. Amém. Deus abençoe. Um excelente dia. Fechar